E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o terceiro módulo. A gente vai falar sobre o ICMS. Lógico que você aqui não vai sair daqui um especialista, né? Como que funciona detalhadamente, porque esse aqui é um imposto muito complexo. Mas aí você vai ter a base ali, você vai saber o que é e como que ele funciona, uma noção básica aí do como funciona esse imposto, tá? Por que isso é importante? Dentro do RP, você vai ter que cadastrar as regras fiscais, principalmente para o Simples Nacional, lucro real ou presumido, do imposto do ICMS. Então, se você trabalhar no RP, né, que trabalha no varejo ou uma distribuidora, por exemplo, ele vai ter que pagar esse valor, né? Ou esse ICMS vai ser pago ali na hora que ele for revender, ou por outros critérios que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, quando eu comecei no suporte, o meu coordenador chegou e falou assim, ó, você tem que pelo menos entender o que significa essas siglas e saber os principais impostos a nível federal, estadual e municipal. Então eu colocava ali no bloco de notas e recomendo que você também faça o mesmo. Imposto federal, os principais, ó, IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Temos o COFINS, isso aqui quando você trabalha muito com a empresa do lucro real e lucro presumido, tem que pagar isso aqui, né? O COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, muito importante. E o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Imposto estadual, que a gente vai falar hoje, e é um dos mais importantes, no meu ponto de vista, para quem trabalha com RP ali para o varejo, tá? Que esse ICMS é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, e impostos estaduais é o imposto sobre serviço, que é o ISS. Então, quando você presta um serviço ali dentro do seu estado, vou fazer uma consultoria, vou fazer uma manutenção ali, né? Um serviço de manutenção de uma máquina, vou dar um treinamento. Então tem esse imposto ali que deve ser pago também, que é um imposto municipal. E a maioria dos RPs também emitem notas de serviço, então você vai ouvir falar muito desse imposto, tá bom? Então vamos falar agora do ICMS. O ICMS é o imposto sobre a circulação de mercadoria. Ele é um imposto estadual. Então, é como eu falei para vocês, né, em aulas anteriores, qual o fato gerador de um determinado tributo? Aí você tem que procurar esse fato gerador, né? Todo e qualquer tributo sempre tem um fato gerador. E para o ICMS é a circulação de mercadoria. Então, o simples fato da mercadoria sair de um estabelecimento já caracteriza um fato gerador. Não importa se essa venda foi efetivada ou não, né? Mas sim se ocorreu ali, ó, a circulação da mercadoria. Então, trata-se de uma situação de fato, não simplesmente de uma situação jurídica. E até também se caracteriza serviço de transporte interestaduais, também se caracteriza como o ICMS. Mas o foco aqui é o varejo, né? O varejo. Então, ó, se você trabalha ali num sistema que muitas distribuidoras usam, nossa, a distribuidora compra a mercadoria da indústria para revender para o varejo. Então, essa mercadoria está circulando. Pode ser dentro do estado ou fora do estado. Então, há sim o fato gerador, que é a circulação de mercadoria, e sim, esse imposto vai ter que ser recolhido por aquela empresa. E sim, você vai conseguir visualizar isso, né? Se o teu RP emite nota fiscal, você vai conseguir visualizar ah, essa palavrinha aqui, ICMS, na nota fiscal eletrônica, principalmente. Tá bom? Vamos lá. Então, nós temos ali três tipos, de modo geral, né? Se a gente for simplificar aqui, existe muito mais coisa. Mas para você sair daqui com o básico, uma noção aqui sobre esse imposto. Nós temos três tipos. O ICMS normal, que faz parte do conjunto de imposto do Simples Nacional, e isso a gente já aprendeu, né? E o empresário já paga na guia do DAS, que é junta os oito impostos ali, né? E ele já paga, o ICMS é um deles, né? Ele paga por meio dessa guia. Tem o ICMS da substituição tributária, que incide sobre algumas mercadorias,
e operações interestaduais. Vou falar algumas daqui a pouco. E o ICMS diferencial de alíquota, que incide sobre a compra de mercadorias de outros estados. Isso aqui é mais para você tentar tornar ali o pagamento do imposto, o recolhimento, né, de uma forma mais igualitária. Então, eu vou citar um exemplo aqui, né? A, a maioria das indústrias ali e das empresas de e-commerce, por exemplo, ficam em São Paulo. Então imagine, só São Paulo vai recolher o ICMS, então só o estado de São Paulo vai ter esse recolhimento e os outros estados, como fica? A maioria dos estados do Brasil não tem o mesmo poder, né, de revenda que tem em São Paulo. Então o imposto também começou a ser recolhido eh, no estado em que a pessoa comprou o produto. Então, por exemplo, estou aqui no Paraná. Se eu comprar um produto lá de São Paulo, uma parte do imposto vai ali, vai ser recolhido em São Paulo, né? E outra parte aqui para o estado do Paraná, para poder, assim, os 12 estados ali serem beneficiados, beleza? Então vamos dar um exemplo aqui do ICMS normal. Então aqui no Paraná, por exemplo, tem uma empresa comercial de vestuário, ah, e essa empresa, é claro, vende uma camisa por um consumidor por R$ 100. A alíquota interna do Paraná é 18%. Você vai ter que ter essa tabela aqui, ó. Essa tabela vai ser a sua melhor amiga. Então, todo ano sai ali uma tabela atualizada das alíquotas internas e alíquotas interestaduais. Então, por exemplo, vamos ver aqui como é que é a alíquota interna do Paraná. Então, eu vou para essa coluna aqui, ó. Paraná, Paraná, Paraná. Encontrei. Aí, eu vou ter que vir aqui, vir aqui, vir aqui, ó. Nesse 18 aqui, ó, tá vendo? Ele está sendo um cruzamento entre esse Paraná destino e esse Paraná origem. Isso significa que é 18% alíquota interna. Então, por exemplo, se eu vender uma camisa, né, para um consumidor dentro do estado, então vai considerar a alíquota interna do ICMS no Paraná, que é 18%. Então, a base de cálculo R$ 100, né? Eu pego 18% vezes 100, né? A gente sabe que dá 18. Então, o preço final, né? O consumidor final vai estar pagando ali R$ 118, beleza? É claro que o consumidor ali vai pagar ao final esse imposto, tá bom? E aí, ó, o ICMS é recolhido mensalmente na guia do DAS, né, junto com os demais impostos do Simples Nacional. Então, eu espero que você tenha entendido ali como que funciona basicamente. No RP vai ter essa dinâmica, né? E você vai ter que saber, pelo menos ali, ler aquela tabela. Tem o ICMS da substituição tributária, que é o ICMS-ST. Então, é basicamente assim, pessoal. Imagine, né? O Estado vai ter que ah, fiscalizar se a indústria pagou ICMS, se a distribuidora pagou ICMS, se o varejo pagou ICMS, até chegar no consumidor. Às vezes fica muito difícil ele fiscalizar se todo mundo da cadeia pagou esse imposto. E o que acontece então? Eles criaram esse ICMS da substituição tributária. É assim que eu entendi, entendeu? Então o imposto ele é recolhido primeiramente pelo fabricante ou importador da mercadoria. Esse cara se chama substituto tributário. Então, geralmente é indústria. Então, vamos colocar aqui um exemplo, né? Uma indústria ali que fabrica um determinado produto. Então, o Estado vai lá, ele já recolhe o ICMS daquele produto antes mesmo de chegar no consumidor final. Ele recolhe o ICMS e aí todos que estão na cadeia não vão precisar fazer esse pagamento, né? Recolher o valor do ICMS. Ele vai ser recolhido lá na parte inicial da cadeia, entendeu? Então, o ICMS é uma forma de antecipar, ó, a cobrança do imposto, que não será mais cobrado nas etapas subsequentes. Isso significa que o revendedor não precisa pagar o ICMS quando vender a mercadoria para o consumidor final. É basicamente isso, tá? Então, ele é pago antecipadamente, só para deixar bem claro. E aí, esses outros aqui, ó, distribuidor, o varejo, eles vão ser chamados de substituído, tá?
e esse cara aqui é o substituto tributário, beleza? Então o ICMS-ST é calculado sobre a base de cálculo presumida, que é definida por cada estado. Então eles vão presumir que esse consumidor aqui, ele vai pagar um determinado valor, um valor X ali, né? Quando esse acúmulo, vamos dizer, esse acúmulo de imposto for para a distribuidora e também for para o varejo. Então eles têm uma alíquota, e isso é de cada estado. Eles põem essa alíquota aqui para a indústria paga e presume-se, né, subentende-se que o consumidor, né, final pagaria esse valor quando essa mercadoria chegasse até ele e cada um ali, né, esse valor ali do ICMS fosse acumulando entre aspas, beleza? Então essa base de cálculo pode ser o valor da mercadoria, a quantidade da mercadoria ou a combinação dos dois. Então algumas mercadorias, ó, sujeitas ao ICMS-ST, bebida alcoólica. Então, você trabalha no RP que uma distribuidora de bebidas, né, utiliza o seu sistema. Com certeza vai ter esse ICMS-ST, cigarros, combustíveis, energia elétrica, mercadoria de informática, perfumaria, veículos automotores. Então dá para você ver que são nichos, né, mercados muito distintos e com certeza vai ter um sistema ali, né, que vai ser utilizado por essa empresa para emitir nota. Então você com certeza vai ouvir falar desse imposto específico. E temos também o ICMS diferencial de alíquota, que é o DIFAL. Então, por exemplo, uma empresa, né, que ela comercializa móveis em Santa Catarina e ela compra um sofá de uma empresa do Rio. Olha só, a alíquota interestadual do ICMS é 12%. Vamos ver então pela tabela. Então você vai procurar aqui, ó, Santa Catarina, ó, Santa Catarina. E ela comprou de uma empresa do Rio de Janeiro. Então você vai aqui, ó, Santa Catarina, vai, vamos procurar, cadê o Rio de Janeiro, pessoal? Ali, ó, encontrei. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro é esse aqui, ó, né? Deixa eu só fazer isso aqui. Eu vou abrir aqui o Paint para ficar mais didático, tá bom? E até eu não me enrolar também. Então, ó, Santa Catarina, chegamos aqui e Rio de Janeiro. Ó, 12%. Você conseguiu entender? É assim que você vai ver, ó, 12%. Então, essa é a alíquota interestadual, tá bom? E aí vai ter um campo lá no RP ali que você vai ter que colocar essa alíquota, né? E aí o RP faz o cálculo por trás, um cálculo um pouquinho, até assim, um pouco simples ali, mas enfim, você não precisa saber detalhadamente, né? Mas tem que entender essa dinâmica. Então, a alíquota interestadual do ICMS é 12%, mas a alíquota interna de Santa Catarina é 17%. Vamos ver se a alíquota de Santa Catarina é 17 mesmo? Vamos lá. Então, Santa Catarina aqui. Opa. Santa Catarina aqui. E Santa Catarina aqui. Olha aí, ó. É verdade, né? É 17%, então, a alíquota interna. Fechou? Aí faz a base de cálculo, que é o valor da mercadoria, tem o frete, seguro, outras despesas acessórias, menos desconto. E o valor de FAO é a alíquota interna, que vai ser 17, né? Menos a alíquota interestadual que você encontrou, vezes a base de cálculo. E aí você tem o famoso DIFAL, né? É quando uma empresa de um estado compra uma mercadoria de outro estado e aí tem essa forma ali, né? Tem esse cálculo diferenciado ali do ICMS, fechou? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Você tem que entender um pouquinho essa dinâmica, dá uma pesquisada ali nos outros impostos, mas tenta visualizar que vai existir algum momento, se você usa um RP e trabalha lá no retaguarda, no back office, e você vai ter que ver algumas notas fiscais,
elas podem ficar ali pendentes, né? Ou até mesmo você que trabalha na implantação e vai ter que adequar o RP de acordo com a regra de negócio, de acordo com o regime tributário e de acordo com o estado aonde a sua empresa está trabalhando. Então tem que ter um pouquinho de base aqui para poder deixar bem ajustado, né, para quando o cliente for emitir a nota fiscal, é, a sua empresa possa, tipo, no caso, o seu cliente possa recolher corretamente o imposto e não pagar nem um pouco ou nem a mais, beleza?